Galera, tava eu passando no thread dia desses quando eu me deparei com o seguinte post. Em Portugal, se tu recebes 900 euros, vives muito mal. Com 1.500, praticamente não vive. A partir de 2.500 é que tu começa a ter uma vida um pouco mais estável, ter uma economia aqui e ali. A partir dos 5.000 que realmente tu tá confortável e tem uma vida estável financeiramente. E 7.000 tu já é rico. E eu até poderia concordar com essa pessoa, mas só com esses dados praticamente fica muito vazio. Seja isso por causa de uma limitação de caracteres, ou porque o nicho da pessoa já sabe como é que ela vive, enfim. Só com essas informações não dá para saber muita coisa. Então eu pensei, por que a gente não pode fazer um vídeo para falar um pouco desse custo de vida de Portugal e onde que essa tabela do nosso amigo se encaixa, onde não se encaixa, onde realmente é verdade e qual que é o mito disso. Salve, salve viajantes, sejam muito bem-vindos ao Cruzando Fronteiras. Eu sou o Misoshiro e aqui a gente fala um pouco sobre essa vida de expatriado, essa vida fora do Brasil, abordando um pouco das viagens e também os perrengues que a gente passa morando fora. Então bora lá, rapaziada. Antes da gente começar propriamente esse vídeo, vamos situar algumas coisas referentes a Portugal. Hoje o salário mínimo português é de 870 euros. Se eu bem me lembro, é o terceiro salário mais baixo da Europa Ocidental. Ele ganha só da Grécia e de Malta. Mas, em compensação, o custo de vida do país, no geral, é baixo. Então, assim, meio que tenta compensar uma coisa pela outra. O que realmente é muito caro aqui é a questão da moradia. Ela vai sugar mais ou menos, assim, fácil do teu salário, 70%, 60%. Nos melhores dos casos, vai tirar aí uns 40% do teu salário. Mas os outros serviços acabam sendo mais baratos. Por exemplo, o transporte público daqui, você paga 40 euros durante um mês para você usufruir tanto da linha de metro quanto do ônibus. Se você necessitar do comboio, você tem alguns acessos assim que você paga um complemento de 1,20, 2,40, dependendo para onde você vá. Por exemplo, eu fiz uma viagem para Braga recentemente e eu paguei 2,40 euros só, dia adicional, porque eu tinha o meu passe de 40 euros mensais. Então isso acaba sendo bem econômico, porque se você pagar o passe mínimo, que se eu não me engano hoje é 1,60 por 30 dias, só nessa conta aí já sai muito mais caro do que o passe mensal que você paga 40 euros. De mercado por pessoa acaba sendo um pouco relativo, mas se você for uma pessoa que faz comida em casa, você gosta de ter a sua comida, fazer uma coisinha mais saudável para você, eu creio que você vai gastar aí mais ou menos uma média de 100 a 150 euros por mês. O que eu gasto mais ou menos, galera, para duas pessoas é mais ou menos uns 150 euros por mês. Isso porque eu não janto nem almoço em casa. Praticamente eu só faço comida aos finais de semana, então eu compro um camarão, um lombinho, ou um café, um pão, então são coisas um pouco mais básicas assim. Luz e água hoje dá uma média de mais ou menos uns 100 euros. A luz aumentou bastante esses últimos anos, então, num geral, você tem que ficar procurando novas companhias de energia para você tentar amortizar um pouco essa faixa de preço. Mas no geral, até porque a gente está saindo do inverno e no inverno a gente gasta mais energia, está uma média de mais ou menos 100 euros. Conta de água, ela vai ficar uma média aí de 25 ou 35 euros, depende muito de quanto você usa para banho e principalmente para lavar roupa. Agora, para serviços de internet e celular, isso também é um pouco relativo. Por exemplo, aqui em casa eu tenho um combo que pega internet, TV a cabo e mais 2 celulares com 40 GB de limite por mês. E isso para mim sai por 80 euros. Em compensação, você pode arranjar uns outros serviços que, por exemplo, pegue só a internet, ou a internet fique a 35 euros, por exemplo, você pegue uma banda de telefone mais baixa que seja, não sei, uns 5, 10 euros uns 5, 10 gigas por mês, acaba barateando um pouco mais o teu serviço de internet. Para mim, isso é necessário porque eu faço muitas gravações, posto muitas coisas, então ter esse pacote alto, para mim, é necessário. Agora, galera, de gastos adicionais, eu tenho 2 gatos e eu gasto mais ou menos com eles aí uns 70, 80 euros por mês. Lembrando que esses valores, eles entram a questão de petiscos, rações e areia. Mas assim, galera, é uma escolha minha. Eu poderia gastar, por exemplo, uns 30, 35 euros por mês. Mas pelas condições deles, eu prefiro gastar uma ração melhor
do que eu ficar gastando muito com veterinário. Que inclusive aqui o veterinário também não é muito barato. Uma consulta com eles no veterinário que eu levo é mais ou menos uns 35 euros. Tá, galera, a nossa conta até o momento está mais ou menos 570, 600 euros o mês. E falta o valor mais caro, que é o aluguel. Então, assim, aqui no Porto você vai encontrar casas de T0, T1, que eles classificam assim, né? Estúdios e apartamentos de um quarto, T2 são 2 quartos, enfim. Vai ser uma média de mais ou menos 600 euros, 700 euros para um T1. Então, se você estiver morando no Porto, você vai gastar mais ou menos uns 600 euros para custos mensais e mais 600 euros aí para você morar, né? Levando em consideração que você encontre aí mais ou menos esse valor. Eu considero já 600 euros uns achados, porque realmente os preços, desde que eu cheguei, eles têm aumentado bastante. Mas essa questão de custo acaba sendo muito relativo, né? Por exemplo, eu com 2 pessoas aqui, eu não conseguiria de jeito nenhum ter apenas um salário mínimo. Então, com 1.500 também, não conseguiria viver praticamente. Então, o cálculo do nosso amigo faz sentido quando tem uma realidade parecida com a minha, que a gente está falando de 2 pessoas mais 2 pets. Lembrando que eu também não tenho carro e eu não tenho outras despesas. Mas a gente pode dizer assim que os pets eles gastam menos que um carro, que já entraria na equação. Gasolina, custos mensais. Só de gasolina você gasta 100 euros por mês, fácil. Ainda tem a questão da manutenção, se tiver mais algum problema, estacionamento, enfim. Então é coerente assim, quando você está morando no apartamento no Porto e também você não depende tanto de carro, você usa transporte público, mais 2 pessoas, então seria interessante aí a partir de uns 3.000. A partir daí, realmente você começaria a ter uma vida mais confortável, como ele fala. Com 5.000, realmente você já consegue uma coisa mais financeira, mais confortável. E com 7.000, realmente você já consegue fazer coisas bem mais audaciosas. Agora, galera, tem um serviço que eu gosto muito, que é o like. E o melhor, ele não custa nada. Assim, mais de 90% das pessoas que assistem o vídeo não deixam um like. E isso é muito importante para mim, porque faz com que o YouTube verifique que esse conteúdo é relevante, é um conteúdo bem feito e vai espalhando para mais pessoas. Então ajuda o Tio Misso, ajuda o canal, que daí eu consigo produzir mais conteúdos, eu consigo produzir vídeos com mais frequência e aí você fica feliz, eu fico feliz, todo mundo fica feliz. Mas assim, esses números são para o Porto. Se eu estivesse em Lisboa, nas condições que eu vivo aqui, eu teria que começar a partir de 5.000. Lisboa é tudo muito mais caro, principalmente a partir das casas. As casas lá têm assim uma média de 750 a 800 euros. E para o meu trabalho, eu teria que morar em Lisboa, porque a parte de câmera, televisões, audiovisual no geral, fica em Lisboa. Só que o que eu ganharia no audiovisual lá, não conseguiria cobrir os custos que eu teria em Lisboa. Agora tem outro ponto que eu queria falar, galera, que não tem tanto a ver, mas tem. Aqui você não vai conseguir pegar empregos que te paguem tão acima de 2.500, 3.000, a não ser que você seja um profissional muito qualificado. Nesse ponto é interessante quando você tem um emprego mais flexível, como programação, que você consegue contratos remotos, você consegue contrato com empresas da Alemanha, empresas da Inglaterra, Polônia, Hungria, que geralmente são sedes de empresas americanas. Agora você pegar empregos que são mais tradicionais, como principalmente empregos que requerem faculdade, né, professor de educação física ou farmacêutico. A área de saúde é uma coisa super complicada, você precisa de muitos testes, muitos certificados, que no final você não recebe tão mais do que uma pessoa que está trabalhando nos empregos de entrada. Então também tem esse ponto um pouco frustrante, que às vezes não adianta muito você batalhar demais porque o teu salário não vai subir muito. O que eu acho nesse ponto até uma vantagem do brasileiro, porque o brasileiro sabe ganhar dinheiro, então ele vai sempre recorrer a novas formas de ele conseguir ganhar dinheiro. Ele tem um trabalho fixo aqui, mas ele vai ter um extra ali, ele vai ter um extra acolá, enfim. E galera, uma última dica, principalmente para quem gosta de fazer esses comparativos de custo e qualidade de vida, tem um site muito bom que inclusive eu utilizo bastante para fazer uma base dos vídeos, que é o Numbeo. Ele tem uma base dos custos referente aos moradores.
A própria comunidade alimenta o referente aos valores. Então tem bastante cidade lá, tem inclusive muitas cidades brasileiras. Então tá aí, Numbeo é um site muito bom de comparativos e é muito interessante para quem está realmente pensando em sair do Brasil. Agora, galera que mora aqui, eu quero saber mais de vocês. Quanto que vocês gastam por mês? Vocês moram no sul, vocês moram no norte? Esses valores estão coerentes com o que vocês ganham, com o que vocês gastam? Deixa aí nos comentários. Pessoal do Brasil, faz sentido esses valores vocês virem para cá? E até o mercado também, galera, que ficou um pouquinho mais caro. Meu Milka ficou muito mais caro. Mas nesse vídeo aqui eu consigo mostrar bem detalhado os valores daqui de 2025 para uma cesta básica e também alguns produtos extras. Agora, uma coisa que não tem custo e vou deixar para vocês é um beijo e até a próxima.